Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A TV brasileira sempre teve aquele montão de programa de auditório, né? E que convidava várias pessoas para irem lá aparecer e se humilhar na frente das câmeras. E tem um montão de gente que sempre quis ser chamada para ir lá aparecer, mesmo que fosse umas coisas muito nada a ver, tipo para procurar uma namorada na frente do Brasil todo. Só que o problema mesmo é quando as coisas fogem do controle e acabam prejudicando de verdade as pessoas, mais do que só chamando eles de encalhados, né? Hoje eu tô aqui para te mostrar mais algumas vezes onde os programas de TV prejudicaram e muito a vida dos participantes. E já teve até casamento de mais de 50 anos que quase acabou por causa disso. Você vai ver depois da vinheta do Nerd Show. Para abrir esse vídeo, vamos começar com outro caso do Luiz Bach, né? Que já apareceu lá no primeiro vídeo. Inclusive, se você não assistiu, tá no card aqui em cima, depois você vai lá ver. Primeiro termina o vídeo aqui, tá? Para quem não conhece, o Luiz Bach é o apresentador do Cidade Alerta, aquele programa jornalístico da Record que abusa do sensacionalismo, né? Então é bem normal que eles aumentem a notícia só para conseguir mais sensacionalismo e mais público. E muitas vezes nas custas de gente que não tem nada a ver com isso. Numa dessas, em 2020, o título da reportagem era "Criança é violentada e morta pelo padrasto". Não tem como ser mais sensacionalista do que isso, né? Já estão anunciando a notícia ruim e falando quem que cometeu o crime. Eles ainda divulgaram fotos do tal padrasto, né? Que foi chamado de monstro pelo Luiz Bach. Você já deve imaginar o que eu vou falar aqui, né? Pois é, no final das contas, foi descoberto que o padrasto não teve nada a ver com a morte da criança, sendo que o laudo comprovou que, na verdade, ela morreu de uma infecção pulmonar grave. Com isso, o Wallace Luz Santana, que era o padrasto, entrou com um processo contra a Record, porque sofreu um monte de repressão por causa dessa notícia falsa. A Record se defendeu, dizendo que não, que o jornalismo dela era dinâmico, né? Então ela não podia aguardar o resultado das investigações para divulgar a notícia, né? Tinha que divulgar na hora. Vê se pode um trem desse. Talvez não funcione com burro. No fim, a desembargadora responsável pelo caso considerou que a Record se excedeu e que, na verdade, tinha realmente prejudicado ele, condenando ela a pagar 50 mil pro Wallace. E é até pouco se você parar pra pensar, né? Não rolou nem um pedidinho de desculpa, que seria pouco também, né? Mas não aconteceu. E outro programa que também costuma acontecer muitos erros e que eu também já falei dele no primeiro vídeo é o Show do Milhão. Show do Milhão. Que isso, Silvio? Show do Milhão. O pessoal do programa já chegou até a dizer que era tanta, mas tanta pergunta que eles tinham de elaborar que era normal acontecer um errinho ou outro, né? Mas vai explicar isso para quem perdeu a chance de ganhar uma grana por causa de um desses errinhos, né? Como foi o que aconteceu com os participantes Mário Takayuki Watanabe e o Jesumário Magela Ferreira. Era mais fácil falar o nome dele certinho do que acertar as perguntas do programa, né? No caso do Mário Watanabe, ele participou do programa no dia 1 de março de 2001 e teve que responder a seguinte pergunta: quantos anéis tem o planeta Júpiter? Essa era a pergunta de 300 mil reais e ele respondeu que eram 3 anéis. Só que a resposta correta eram 2. Sim, quer dizer, mais ou menos, né? Isso porque se você olhasse na enciclopédia Barça, que era onde o Show do Milhão tirava suas perguntas, era realmente 2 anéis. Só que se você fosse pesquisar lá no site da NASA, aí já eram 3, que nem ele tinha respondido. Mas aí, você acredita na enciclopédia ou na NASA, que está lá para ver o negócio, né? A verdade mesmo é que essa resposta depende do tipo de vertente científica, né? Já que tem cientista que diz ser 2, 3 e até os que acreditam ser 4 anéis. Ou seja, não tem uma resposta certa para essa pergunta. Então ela realmente não deveria ter sido usada no Show do Milhão. Agora vamos lá, oi, 10, quem é o número 10? Aê! Já no caso do Jesumário, a pergunta dele foi outra que também não devia ter sido usada, né? A pergunta foi: as dunas de areia são características das regiões? Ele respondeu a alternativa que era Nordeste e Norte. Só que, de acordo com o programa, a resposta certa era Nordeste e Sul. Tá certo? Qual é a resposta certa? Infelizmente você venceu.
Nordeste e Sul seria a resposta certa. Essa também estava errada, pois vários professores universitários destacaram que, na verdade, no Brasil as dunas podem ser encontradas no Sul, Sudeste e Nordeste, e com isso teriam duas respostas certas. Por exemplo, você me pergunta se eu tô com fome, eu respondo que sim, e aceitaria um rodízio. As duas respostas estão totalmente corretas. Haha, picanha! Os dois participantes entraram com processos contra o SBT por causa disso, mas infelizmente não foi possível encontrar informações sobre esses processos na internet. Tomara que pelo menos dessa vez a resposta dos processos tenha dado certo pra eles, né? Entendeu? A resposta certa? É. Agora, e quando não é participante que é prejudicado, mas sim um casamento de 54 anos? Eu espero que a gente tenha esse casamento, Bárbara. 54 anos. Ei, Bárbara, vamos lá, vamos gravar o Nerd Show. Ah, vamos sim, já carregou as pilhas. Isso aconteceu lá em 2009 no programa Hoje em Dia, com o apresentador Brito Júnior. E foi um vídeo tão famoso que é bem provável que você já até saiba do que eu tô falando. Mas se você sabe, você tem que fazer o seguinte, você tem que apoiar o Nerd Show, porque eu sou velho, eu tenho memória curta, então já dá um like. Né? Não tem nada a ver, mas você vai dar um like, porque você ajuda o canal a ser mais distribuído no YouTube, entendeu? Para apoiar os criadores que você gosta. Se for eu, né? Se eu merecer, então dá o like aí. Mas para quem não faz ideia do que eu tô falando, né? No programa, o Brito Júnior tava entrevistando um casal que estavam juntos lá há 54 anos e perguntando para eles qual que era o segredo dessa união tão linda, né? E tava tudo indo bem. O problema mesmo foi quando o Brito perguntou se ele já tinha dado aquela pulada de cerca, né? O senhor nunca teve oportunidades fora do casamento ou o senhor realmente é uma pessoa de fibra, que gosta, é apaixonado, ama a sua mulher? Pelo visto, o segredo do casamento deles ter durado tanto tempo foi que ela nunca fez essa pergunta que o Brito Júnior fez, né? O senhor nunca pulou a cerca? Não, eu fui caminhoneiro, não vou dizer que não pulei, né? Você entendeu a pergunta dele? Bom, mas não é nada que a senhora não tenha Eu perdoado. nem sabia disso. E ainda falando sobre relacionamentos destruídos por causa de programas, um caso mais recente aconteceu lá no Mais Você. No dia 12 de junho de 2019, o Mais Você mostrou o jantar romântico menos romântico do mundo. A ideia do programa era fazer um jantar surpresa de Dia dos Namorados para Nicole França. Só que pela expressão dela no vídeo, dá pra ver que ela não gostou muito disso. Você gosta de surpresa, Bárbara? Não? Você também não gosta de surpresa? Então a próxima vez que ela falou, eu não vou fazer mais surpresa mesmo. Porque... Você sabe que eu não gosto. Então, mas você não gosta, mas depois que tem isso que... Mas que caca que tá isso aqui? Você ficou maluco? Feliz Dia dos Namorados. Você tá Depois eu explico. Não. Mas assim, dá pra entender ela realmente não gosta de surpresas, né? Isso é uma coisa que eu nunca imaginaria poder estar fazendo por você. É, E então... aí você achou que eu ia gostar, né? Depois do ocorrido, ela chegou a dizer que na verdade só aceitou ir lá em consideração ao namorado dela, o Pedro Galvão, porque ela estava lotada de coisa para resolver do trabalho e não podia ter ido mesmo não. Ela até disse, né? Eu só topei mesmo por consideração, porque senão ia ficar muito feio pra você, né, amor? Que é quase um em casa a gente vai resolver esse trem e você não vai sobreviver. Só que essa história toda não ficou só nesse jantar não, né? Isso porque a Nicole também resolveu processar o programa pela humilhação que ela sofreu. Ela falou que se sentiu humilhada pela situação. Ainda mais porque na época todo mundo zoava ela nas redes sociais todas, né? A Globo tentou se defender, né? Dizendo que essa nunca foi a intenção deles e que eles não tinham controle pelos comentários e a zoação que o pessoal podia fazer na internet. Só que a juíza responsável pelo caso entendeu que a Globo teve culpa sim e disse que eles tinham que pagar 10 mil reais para Nicole pela humilhação que ela sofreu, além de terem de retirar o vídeo dos sites deles. Aí é uma questão complicada, né? Tanto que eu quero saber o que você achou dessa situação. Você acha que foi demais ou tá certo mesmo? Coloca aqui nos comentários do vídeo que essa discussão vai ter pano pra manga. E ainda falando dessa coisa toda de relacionamento, quem aí já chegou a assistir ao reality show Casamento às Cegas, lá no Netflix? Pra quem não conhece, o programa é tipo uma versão mais gourmet do quadro Vai Dar Namoro, né? Onde 15 homens e 15 mulheres são colocados em uma sala para conversarem e verem se surge uma conexão entre eles, né? We all have to remember this central question. Is love truly blind?
Só que eles não conseguem se ver, né? Eles estão um do lado, um do outro na salinha, eles vão conversando sem ver quem é quem e tem que pedir em casamento no final das contas, né, Bárbara? É mais ou menos assim o programa. Só que acontece que, de acordo com o ex-participante Jeremy Hartwell, a coisa não é tão boa quanto eles mostram, não, né? Em uma entrevista para a CNN, ele falou que quando foi chamado para o programa, de início ele teve que entregar seu telefone e seus documentos para a produção, sendo deixado preso num quarto de hotel por 24 horas antes das gravações começarem. Ai, meu Deus, que sofrimento, né? Meu Deus! Oh! Ele disse que eles eram proibidos de conversar com os outros participantes durante esse período, que era para ninguém conhecer ninguém antes deles começarem a gravar, né? Ai. Até agora, não, pra mim, isso que eu tô falando, eu quero provar um ponto aqui. Enquanto tava lá, a comida e a bebida eram controladas. Você podia estar morrendo de sede, mas mesmo assim, nem água era liberada. Eu duvido bastante, mas tudo bem. O que era liberado para eles era o álcool, e que inclusive a produção do programa até incentivava eles a beberem álcool de barriga vazia mesmo. No fim, ele ficou só uma semana por lá, antes de ser eliminado e mandado de volta para casa. E foi quando ele abriu o processo contra a Netflix e contra a produtora do programa pelas condições de trabalho. Claro que a Netflix e a produção negaram tudo que ele disse, né? Falando que isso era só uma birra dele por ter sido eliminado com a semana. Mas que é estranho mas eu acho que é meio chorão, né? Eu acho meio... Ai, meu Deus, você 24 horas. E por fim, um dos casos mais famosos aconteceu lá no Soletrando, no antigo Caldeirão do Hulk. O caso aconteceu em 2009 com a estudante Tafni Toledo de Souza, do Paraná. Na ocasião, ela tinha que soletrar a palavra infrahepático, só que parece que nem o Luciano Huck conhecia a palavra, porque ele estava soletrando ela como se fosse infrahepático, entendeu? Tem que soletrar corretamente a palavra infrahepático. Ela ficou confusa com isso, pedindo para ele repetir ela, falar o significado e tudo mais. Repete a palavra, por favor. Infrahepático. Só que aí que tá, porque ela acabou percebendo qual que era a palavra e que o erro tava nele. E chegou a dizer ao vivo que a pronúncia dele tava errada e que isso era ruim para atrapalhar os participantes, né? E tem como eu pedir alguma coisa pra você repetir a palavra? Não, já repeti 2 vezes e o professor 1. Mas a pronúncia foi diferente. Eu li com... discuti a pronúncia, se a minha é do professor sempre vai estar certo. É, mas é ruim isso, né? Mas eu achei meio ríspido, você não achou não? Assim, vendo? Eu achei eu sou meio fraco com esse trem, né? No fim, ela acabou acertando a palavra e avançando para a próxima fase. Mas, infelizmente, acabou não sendo a vencedora. Ela ficou em segundo lugar nessa edição, após errar a palavra Nossa senhora, Bárbara, soletre, por favor, agiológico. Agiológio. O que é isso? Nem olhando pra palavra, eu sei. Eu faço a menor ideia que seja isso. Ajinomoto realça o sabor natural dos alimentos. Quem ganhou foi o estudante mineiro Éder Coimbra, após acertar a palavra psicroestesia. Nossa senhora. Que é outra que eu também, assim... Se falar que eu tenho psicoestesia, eu falo assim, não tenho, não é possível. Eu tenho só 10 dias de vida, então. Mas, ó, aproveita que o vídeo já tá no finalzinho e corre lá pra conferir a primeira parte dele. Porque o que não falta é gente sendo prejudicada por programas de televisão. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, caiu aqui de paraquedas, por que não se inscrever no canal Nerd Show, né? Um canal tão garboso, bonito, cheiroso. E deixa um like aqui também, caso você esteja de casa, né? Porque aí você já sabe como é que é. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!